Oi? Tu reparou que rolou uma ironia aqui? Tu passou a série inteira fazendo um monte de escolhas, aí exatamente quando chegou um tema importantíssimo como a diversidade, bem nessa hora a gente não te deixou escolher. Isso ficou meio com cara de contradição, mas foi de propósito. Foi pra provocar mesmo. E eu acho que tu entendeu, né? Tem certas coisas no jornalismo que são inegociáveis, ou que pelo menos deveriam ser inegociáveis. A gente ouviu aqui várias vezes a minha conterrânea Eduarda Santos lendo trechinhos do Código de Ética da FENAGE, a Federação Nacional dos Jornalistas. Geralmente, essas questões éticas vão aparecendo na prática, no dia a dia. A gente não precisa ficar consultando o código toda hora, mas foi bom ver que tá tudo lá, né? Inclusive o tema desse episódio, ó. Capítulo 2, artigo 6º. É dever do jornalista combater a prática de perseguição ou discriminação por motivos sociais, econômicos, políticos, religiosos, de gênero, raciais, de orientação sexual, condição física ou mental ou de qualquer outra natureza. Isso pode parecer meio óbvio, mas quando a gente olha para o jornalismo hoje, e isso vale tanto para o jornalismo independente, que tu escolheu seguir aqui na série, mas principalmente para as grandes redações, a falta de diversidade ainda é um problema, né? Tô falando aqui de raça, gênero, território, pessoas com deficiência, tudo. Só que nessa série, desde o início, a gente tá batendo no ponto de que ninguém tá aqui pra te julgar. É um espaço pra gente refletir. Então daqui a pouco eu vou conversar com o Rodrigo, mas antes, quem vai conversar contigo é um jornalista que a gente admira demais. É ele que vai te explicar por que é fundamental pensar a diversidade no jornalismo. Eu tô falando de Tiago Rogero, autor do Projeto Quirino, o podcast mais importante já feito nesse país. Ele hoje trabalha como correspondente de um grande veículo, o jornal inglês The Guardian, mas Tiago já fez muita coisa no jornalismo independente, principalmente podcasts como o Projeto Quirino e o Vidas Negras. Então bora ouvir o homem. A diversidade no jornalismo não é algo só importante, é algo vital, é algo extremamente necessário. E eu acredito que a falta de diversidade nas redações brasileiras, sobretudo, é um dos principais motivos que ajudam a explicar a crise do jornalismo, a crise de confiança do jornalismo e a crise comercial do jornalismo. Porque são redações que ainda são assim, embora haja tantos e valorosos esforços para mudar um pouco esse quadro, mas são redações que são historicamente ocupadas por pessoas ricas das zonas mais ricas da cidade e, sobretudo, pessoas brancas, sobretudo homens nos cargos de chefia. E qual que é um dos principais problemas de você ter uma composição como essa? Porque o Brasil não é assim. O Brasil tem muitas e muitas e muitas pessoas diferentes. A maioria da população brasileira, por exemplo, é afrodescendente e a maioria da população brasileira não mora nos bairros mais ricos das cidades. Então, quando o jornalismo brasileiro é feito só por pessoas que moram nesses lugares, que são filhas de pessoas que conviveram com pessoas, esse jornalismo acaba reproduzindo só um ponto de vista da sociedade. E isso ajuda a explicar, como eu disse, a crise no jornalismo, porque a população brasileira não se vê retratada nas páginas dos jornais, nas páginas da internet, nos canais de televisão e, enfim, nas demais formas de jornalismo da mídia comercial, da mídia convencional. Então a importância da diversidade é tremenda, é a diversidade que vai salvar o jornalismo se o jornalismo estiver atento a isso, né? Que algumas redações se mostram atentas a isso, outras nem tanto. Então é algo que eu acho que é vital mesmo para a sobrevivência dessa profissão e para o jornalista fazer um trabalho mais bem feito, para ele poder cobrir a sociedade, que é a nossa maior obrigação, né? Tentar cobrir a nossa sociedade, tentar entender a nossa sociedade, tentar fazer com que nossos leitores entendam o que está acontecendo no mundo e na nossa sociedade. Eu acho que a gente só vai alcançar isso a partir do momento em que houver equipes mais diversas e que esse tipo de treinamento, com foco em diversidade, com foco em relações étnico-raciais, com foco, por exemplo, em direito das pessoas indígenas e em direitos humanos, enfim, quando a gente
tiver acesso a esse tipo de treinamento de uma forma mais completa, porque isso ajuda muito na hora de olhar para as pautas, né? Uma pauta pode parecer inicialmente alguma coisa, sobretudo nas histórias que vêm de fontes oficiais, ou mesmo em algo que já está sendo muito coberto pela mídia, né? E que já vem com aquele olhar pronto. Esse olhar mais aguçado, ele vai vir a partir do conhecimento, né? A partir da busca por outras fontes de informação, da busca por outras vozes. Por isso é muito importante também, na hora de fazer reportagens, não buscar sempre aquelas mesmas fontes que falam sobre tudo, aqueles mesmos especialistas que falam sobre tudo. Tentar diversidade geográfica, tentar diversidade de gênero, tentar diversidade étnico-racial. Isso tudo é muito importante para a gente alcançar essa árdua missão que é de tentar interpretar a sociedade em que a gente vive, e aí a gente vai estar, de fato, cumprindo o nosso papel como jornalistas. Rodrigo, essa série tá muito chique com a voz de Thiago Rogério. Pô, sempre que eu ouço a voz do Thiago, mesmo que seja, sei lá, num áudio de WhatsApp, né, que foi como ele mandou aí esse depoimento, eu acho que eu tô ouvindo um episódio de podcast dele. Eu sou muito fã. Inclusive, eu queria aproveitar esse espaço pra pedir pra ele mandar um beijo pra Thaís Araújo. Dizem as más línguas que ela é minha mãe. Tem isso, né? Você é um pouco sósia de Thaís Araújo, né? Para, Rodrigo. Não, é o povo que diz, é a voz do povo. Inclusive você citou Thaís Araújo porque ela ama o Projeto Querino. Também quem não ama, né? Mas beleza. Só que o evento de lançamento do livro do Projeto Querino aqui no Rio de Janeiro, aliás, recomendo demais o livro, o evento foi justamente uma conversa entre a Thaís e o Thiago. E eu fui lá. Eu fui com a minha amiga Jamile Boulet. E depois eu quis ir lá tirar uma foto com a Thaís Araújo, mas aí ela foi embora muito rápido, não consegui. Ai, que foi triste isso. Sinto muito por você, Rodrigo. Mas tudo bem, porque com o Thiago eu fiz a foto, mais uma, né? Já tenho uma coleção de fotos com o Thiago Rogério, já tive com ele várias vezes. E ele é um cara, assim, muito generoso, né? É meio clichê dizer isso, mas ele é mesmo. Agora só falta ele fazer essa ponte aí pra gente, Flávia, pra gente virar amigo da Thaís Araújo. Sim. Por favor, Thiago. E Thiago tem tudo a ver com a série porque ele tem a experiência tanto do jornalismo independente como em redação grande, né? Pois é, isso é bom de falar também, porque quem tá aqui nesse episódio é porque em algum ponto da série escolheu o caminho do jornalismo independente. E as coisas se misturam um pouco, né? O próprio Thiago hoje, como você falou, trabalha para uma redação gigante. Ele não tá lá na redação fisicamente em Londres, né? Mas ele é correspondente do The Guardian, que é um jornal enorme. Só que aqui na série tem um caminho paralelo justamente para quem escolheu o jornalismo das grandes redações. E ali tem outros dilemas, tem outros jornalistas. Inclusive, nesse outro caminho, em vez desse tema aqui da diversidade, a reflexão final é sobre um outro tema muito importante, que é o jornalismo a serviço da democracia. E tem uma jornalista que a gente adora, mas eu não vou dar spoiler, não. Pois é, e tem outros jornalistas falando sobre outras questões. Então, quando terminar a série, dá para voltar e fazer as outras escolhas diferentes lá para pegar esse caminho aí do jornalismo das grandes redações. Mas enfim, esse caminho aqui ainda não acabou. A gente vai agora encaminhar pro episódio final. Então deixa eu jogar uma questão aqui pra gente encerrar. Vai ter mais uma escolha? Mais uma escolha. Tá bom, vai. É que tem uma questão que a gente ainda não abordou aqui, que é a saúde mental. Ótima questão no jornalismo. Então, Rodrigo, tu tá no jornalismo há quase 30 anos. Qual foi tua prioridade nesse tempo todo? Manter a saúde mental ou manter os boletos em dia? Gente... Porque às vezes uma coisa anula a outra, né? Total. Às vezes, para pagar os boletos, a gente tem que trabalhar muito, se sujeitar a um monte de coisa. A gente até falou sobre isso aqui no início, né? Se sujeitar, trabalhar mais do que deve. Pois é. E aí? Vamos fazer o seguinte, primeiro a gente joga essa questão para quem tá ouvindo, aí a pessoa faz essa última escolha e a gente volta no episódio final para contar o que a gente tenta fazer para manter a saúde mental em dia e também para pagar os boletos ao mesmo tempo. Beleza. Você que está ouvindo, se o mais importante para você é pagar as contas, você vai para o episódio Escolha 24, Boletos em Dia. Mas se a sua prioridade é manter a saúde mental, vai para o episódio Escolha 25, Eu Quero Paz. Mas pô, eu quero boletos em dia e quero paz também, como é que faz? Eu também quero, mas tá tranquilo. Você que tá ouvindo pode fazer essa escolha na extremíssima tranquilidade, porque de qualquer jeito, eu e Rodrigo vamos te encontrar lá para trocar uma ideia. Então tá, escolha 24, boletos em dia, ou escolha 25, eu quero paz. Isso. Bora. Bora que é o episódio final.